Olá pessoal, eu sou o professor Creiton e nas aulas anteriores a gente tem trabalhado sobre função afim, né? Então na nossa aula de hoje a gente vai ver, para terminar esse conteúdo, o gráfico de uma função afim. Então tem um teorema que afirma o seguinte: o gráfico da função f de x igual a x mais b é uma reta, certo? Então sempre o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, a gente vai ter esse teorema que informa isso, que afirma isso, né? E a gente vai ver agora a sua demonstração, certo? Então, vamos considerar três pontos quaisquer, A, B e C, né? São três pontos distintos, 2 a 2, né? Do gráfico dessa função, essa nossa função aqui, y igual a x mais b. Com A diferente de zero e x1, y1, a gente tem o primeiro ponto, x1, y1, x2, y2, x3, y3, respectivamente, são as coordenadas cartesianas desses pontos. Certo? Então, montando aqui esse gráfico, então aqui a gente tem o primeiro ponto, que é o ponto A, que é x1, y1. Né? Tem o segundo ponto aqui, que é o B, que é o x2, y2. E tem o x3, y3. Certo? Então, que seria o ponto C. Então, para a gente provar que o gráfico da função f de x igual a x mais b é uma reta, a gente tem que provar que o triângulo ABD, triângulo ABD, e o triângulo BCE, aqui triângulo BCE, são semelhantes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para provar que o gráfico de uma reta, ou o gráfico de uma função afim é uma reta, é provar que o triângulo ABD e o CBE são triângulos semelhantes, né? Se a gente conseguir provar isso, a gente vai provar que esses três pontos estão sobre a mesma reta, ou seja, que eles são colineares. E a gente pegou o que? A gente está com três pontos qualquer, a gente pega esses três pontos qualquer, sendo que esses pontos pertencem à reta y igual a x mais b. Então, o que a gente tem que provar é que eles são colineares, né? Ou seja, estão sobre a mesma reta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que esses dois triângulos, retângulos ABD e BCE são semelhantes, né? Então, vamos ver. Então, primeiro, x1, y1 pertence à nossa função. Essa é a nossa primeira afirmação aqui, né? x1 e y1 pertence à função. Então, y1 vai ser a x1, né? Que é o nosso x1 aqui. A gente tem um x, a gente vai substituir por x1 mais b. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Ou seja, a gente tem a abscissa x1 e a ordenada y1, que é a x1 mais b. Outro segundo ponto é x2, y2. Também pertence à nossa função f. Né? Então, y2 é igual a x2 mais b. Né? Ou seja, a gente vai substituir aqui o x2 no lugar de x. Então, vai ficar y2 igual a x2 mais b. Esse aqui é o nosso segundo ponto, x2, y2. Nosso terceiro ponto é x3, y3. Ou seja, o nosso y3 vai ser igual a x3 mais b. Né? Então, a gente tem essas coordenadas aqui. Ou seja, como esses pontos pertencem à nossa função f, que é f de x igual a x mais b, então a gente tem x1, y1, só que y1 aqui é a x1 mais b. x2 está aqui, né? Vai ser x2, y2, nosso y2, como ele pertence à função, é a x2 mais b. E o x3, que é o nosso y3, é igual a x3 mais b. Né? Então, como eu falei, a gente tem que mostrar que esses dois
triângulos ABD e CBE, são dois triângulos retângulos, né? Eles são também semelhantes. Se a gente mostrar que eles são semelhantes, e aí a gente conclui que esses três pontos quaisquer são colineares, e aí se eles são colineares, eles pertencem à mesma reta. Então, a gente vai fazer y3 menos y2. Está aqui o nosso y3 menos y2. Então, fica y3 menos y2. Vai ficar ax3 mais b menos ax2 mais b. Cancela o b, vai ficar só ax3 menos ax2. Colocou A em evidência, né? Então fica A vezes x3 menos x2. Agora y2 menos y1. y2 menos y1. Então y2 menos y1. Então fica ax2 mais b menos ax1 mais b. Então a gente tem essa diferença. Então vai cancelar o b, a gente faz essa subtração aqui, e aí vamos ter ax2 menos ax1. Isso aí seria nossos y2 menos y1, fica ax2 menos ax1. Ou seja, A vai ser igual a y3 menos y2 sobre x3, passando x3 dividindo, né? x3 menos x2. Aqui eu vou ter A igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x3. Né? Ou seja, a gente pode fazer y3 menos y2, né? Sobre x3 menos x2. Isso aqui vai dar A, né? Primeira equação. E aqui eu tenho que y2 menos y1, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 também é igual a A. Então essa igualdade aqui é válida. Ou seja, o nosso aqui, y2, coloca aqui, y3 menos y2, ter aqui y3 menos y2, seria esse lado aqui, né? Esse lado aqui está para x3 menos x2, né? Seria aqui x3 menos x2. Então, esse lado está para x3, y3 menos y2 está para x3 menos x2, né? y3 menos y2 está para x3 menos x2. Então, esse lado aqui, ou esse cateto do nosso triângulo retângulo, está para esse outro cateto, assim como esse lado aqui, que é y2 menos y1, né? Que tem um y2 menos y1, é esse cateto. Assim como esse cateto está para esse outro cateto, x2 menos x1, né? Ou seja, existe uma... E aí, quando a gente faz essa proporcionalidade, então existe essa proporcionalidade aqui, que dá igual a A, né? Como os triângulos ABD, os triângulos ABD e BCE são proporcionais, né? Ou seja, são dois triângulos proporcionais, a gente conclui o quê? A gente conclui que eles são triângulos proporcionais e são triângulos retângulos, né? Então a gente conclui que alfa é igual a beta. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes, né? Então, como os dois triângulos aqui são proporcionais, né? Tem lados proporcionais, eles são retângulos, então eles são triângulos semelhantes e alfa é igual a beta. Ou seja, a gente pegou três pontos quaisquer, que pertencia à reta, que pertencia à nossa função f de igual a x mais b, pegamos três pontos qualquer, e mostramos que, como alfa é igual a beta, então esses três pontos realmente são colineares. E o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Bem, agora a gente vai ver um exemplo, né? A gente
fixar um pouco mais. Então, construir um gráfico, né? Então, vamos construir um gráfico da função y igual a 2x mais 1. Né? A gente viu que o gráfico dessa função, que é a função afim, sempre é uma reta. Então, dois pontos definem uma reta, né? Então, a gente só precisa saber dois pontos desse que pertence a essa função para a gente desenhar o gráfico dela, né? Então, vamos atribuir dois valores para x. X é 0 e x é 1. Quando x for 0, o que a gente vai ter? Y é igual a 2 vezes o x é 0, né? 2 vezes 0 é 0. Mais 1. 0 mais 1, a gente vai ter y igual a 1. Quando x for 1, a gente vai ter y igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 mais 1 é 3. Então, os dois pontos que a gente tem é abscissa 0, ordenada 1. Abscissa 1, ordenada 3. Certo? Então, por esses dois pontos, por dois pontos, a gente sabe que passa uma reta. E o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, o gráfico da nossa função ficaria assim. Passaria aqui no ponto 0 e 1. Né? Seria esse ponto aqui, 0 e 1. 0 para x, 1 para y. Seria aqui o ponto 0 e 1. E o outro ponto seria aqui 1 para x e 3 para y. Né? Então, desenhando esses dois pontos, a gente sabe que o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. Então, a gente desenha o gráfico dessa função, que é essa reta aqui. Certo? Então, está resolvido o nosso problema. Então, o gráfico da função y igual a 2x. Então, vamos a outro exemplo, que é para a gente vai construir o gráfico da função y igual a menos x mais 3. Vai construir esse gráfico aqui. Então, mesma coisa. Vamos descobrir dois pontos, né? Descobrindo dois pontos, a gente sabe que pelos dois pontos passa uma reta, e a reta e o gráfico da função afim sempre vai ser uma reta. Então, a gente tem aqui, para x, a gente atribuiu também os valores 0 e 1, né? A gente atribuiu esses dois valores. Então, quando x é 0, então aqui a gente tem 0 mais 3, então o y é 3. Quando x é 1, a gente tem aqui menos 1 mais 3, vai dar 2. Então, os pontos são 0 para x, 3 para y. 1 para x, 2 para y. Certo? Então, com esses dois pontos, a gente traça a reta. E aí, o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. Então, ficaria assim. Que a gente teria o ponto 0 e 3. Né? Seria esse ponto aqui. 0 e 3. E aqui a gente teria o ponto 1, 2. Né? 1 para x, 2 para y. E aí traçamos a reta. Então, essa função é essa reta aqui. Certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula, né, de hoje.